Testemunho CCB, jovem curou púrpura trombótica em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um dia comum na vida da irmã Maria Clara, uma jovem de 22 anos, cheia de sonhos e fé. Ela sempre foi uma irmã dedicada, presente em todas as reuniões da Congregação Cristã no Brasil, servindo ao Senhor com alegria e disposição. Mas naquele mês de março, tudo começou a mudar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Os primeiros sinais apareceram de maneira sutil. Maria Clara começou a notar pequenas manchas roxas pelo corpo, principalmente nas pernas e nos braços. No início, pensou que fossem apenas hematomas causados por algum esbarrão sem importância. Mas com o passar dos dias, as manchas aumentaram, e ela começou a sentir um cansaço extremo, como se o corpo estivesse pesando mais do que o normal. A irmã tentou ignorar, acreditando que seria algo passageiro, mas o coração já começava a sentir um peso diferente, uma inquietação que não era apenas física. Uma manhã, ao acordar, Maria Clara percebeu que suas gengivas estavam sangrando sem motivo aparente. Ao escovar os dentes, o sangue não parava, e isso a deixou muito assustada. Ela tentou se acalmar, mas a preocupação tomou conta. Decidiu então contar à sua mãe, irmã Ana, que ao ver o estado da filha, ficou alarmada. Juntas, resolveram procurar um médico no mesmo dia. O diagnóstico veio como um choque. Após vários exames, o médico explicou que Maria Clara estava com uma doença rara e grave chamada púrpura trombocitopênica idiopática, uma condição em que o sistema imunológico do corpo ataca as plaquetas, responsáveis pela coagulação do sangue. O quadro era grave, as plaquetas estavam em um nível perigosamente baixo, e qualquer corte ou sangramento poderia se tornar uma emergência. O médico foi claro. Ela precisaria de tratamento imediato, com medicamentos fortes e possivelmente internação. Maria Clara ouviu tudo em silêncio, mas por dentro, seu coração clamava a Deus. Ela lembrava das palavras que sempre ouvia nas reuniões: "O Senhor é o nosso médico." Enquanto o médico falava, ela fechou os olhos por um instante e orou em silêncio: "Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Se for da Tua vontade, me cura, mas se não for, dá-me forças para passar por isso." Sua mãe, ao lado, também orava com lágrimas nos olhos, pedindo a misericórdia de Deus. Os dias seguintes foram de muita angústia. Maria Clara começou o tratamento, mas os efeitos colaterais dos remédios eram fortes. Náuseas, tonturas e uma fraqueza que a deixava acamada a maior parte do tempo. Ela não conseguia mais ir às reuniões, e isso doía profundamente em seu coração. Sentia falta dos irmãos, dos cânticos, da palavra viva que sempre a fortalecia. Sua mãe e algumas irmãs da congregação iam até sua casa para orar com ela, e aqueles momentos eram como um bálsamo para sua alma. Uma noite, enquanto estava deitada em sua cama, sentindo o corpo fraco e a mente cansada, Maria Clara começou a refletir sobre tudo. Ela lembrava de como sua vida sempre havia sido simples, cheia de pequenas alegrias: ajudar na limpeza da casa de oração, participar dos cultos, visitar os irmãos doentes. Nunca havia passado por algo tão difícil. As lágrimas começaram a descer pelo seu rosto, e ela não conseguiu segurar o choro. "Por que isso está acontecendo comigo, Senhor?" ela perguntou em voz baixa. Não havia resposta imediata, mas uma paz estranha começou a invadir seu coração, como se uma voz suave dissesse: "Confia em mim." No domingo seguinte, apesar da fraqueza, Maria Clara insistiu para ir à reunião. Sua mãe tentou dissuadi-la, com medo de que ela piorasse, mas ela foi firme: "Mãe, eu preciso estar lá. Preciso sentir a presença do Senhor entre os irmãos." Com muito cuidado, elas se prepararam e chegaram um pouco mais tarde à casa de oração. Ao entrar, muitos irmãos se aproximaram, preocupados, e a abraçaram com carinho. O irmão que presidia a reunião, ao vê-la, fez uma oração especial por ela, pedindo a Deus que a fortalecesse e a curasse. Maria Clara sentou-se em um banco próximo à frente, apoiada por sua mãe. Durante os cânticos, ela tentou cantar, mas a fraqueza não permitia. No entanto, enquanto ouvia as vozes dos irmãos elevando louvores a Deus, algo dentro dela começou a mudar. Ela sentiu uma força diferente, como se uma corrente de energia espiritual estivesse fluindo por seu corpo. Suas mãos, que antes tremiam, começaram a ficar mais firmes. O suor frio que sempre a acompanhava nos últimos dias parecia estar diminuindo. Quando chegou o momento das orações, o irmão que presidia pediu que todos se ajoelhassem. Maria Clara, com dificuldade, também se ajoelhou, apoiada em sua mãe. Enquanto os irmãos oravam em voz alta, ela fechou os olhos e começou a clamar a Deus em silêncio, com todo o seu coração. "Senhor Jesus, eu te peço, se for da tua vontade, me cura. Não quero mais sentir essa dor. Não quero mais ver minha família sofrendo por minha causa.
Eu quero servir a ti com saúde, quero cantar teus louvores sem fraqueza. Eu creio que tu podes me curar, e eu aceito a tua vontade. De repente, enquanto ainda estava ajoelhada, Maria Clara sentiu algo estranho acontecendo em seu corpo. Era como se uma onda de calor percorresse suas veias, desde a cabeça até os pés. Ela abriu os olhos, surpresa, e olhou para suas mãos. As manchas roxas, que antes eram tão visíveis, estavam desaparecendo diante de seus olhos. Ela tocou o próprio braço, incrédula, e percebeu que a pele estava voltando ao normal. Uma alegria indescritível tomou conta dela, e ela começou a chorar, mas agora eram lágrimas de gratidão. Sua mãe, ao perceber a mudança, olhou para ela com os olhos arregalados. Filha, o que está acontecendo? Ela perguntou, emocionada. Maria Clara, ainda chorando, mostrou os braços e disse, Mãe, olha, as manchas estão sumindo. Eu sinto que o Senhor me curou. A notícia se espalhou rapidamente entre os irmãos, e muitos se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Alguns começaram a louvar a Deus em voz alta, outros choravam de emoção. O irmão que presidia a reunião, ao ver o milagre, elevou uma oração de gratidão, agradecendo a Deus pela misericórdia e pelo poder de cura. Nos dias seguintes, Maria Clara voltou ao médico para novos exames. O resultado foi surpreendente, suas plaquetas estavam em níveis normais, e todos os sinais da doença haviam desaparecido. O médico, espantado, não encontrou explicação médica para uma recuperação tão rápida e completa. Maria Clara, porém, sabia muito bem o que havia acontecido. Era a mão poderosa de Deus agindo em sua vida. Hoje Maria Clara está completamente curada. Ela volta a servir ao Senhor com ainda mais dedicação, contando seu testemunho a todos que precisam de fé. Sempre que alguém pergunta como ela se curou, ela responde com um sorriso, foi o Senhor. Ele ouviu minhas orações e as dos meus irmãos. Não foi medicina, não foi sorte. Foi a misericórdia de Deus. Ela aprendeu que mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Às vezes Ele permite que passemos por provações para fortalecer nossa fé para nos aproximar ainda mais dele. Maria Clara não esconde que houve momentos de medo e dúvida, mas também não esconde a alegria de ter sentido a presença de Deus de maneira tão real em sua vida. Sua família e os irmãos da congregação também foram abençoados com esse testemunho. Muitos que antes estavam desanimados encontraram nova esperança ao ver o poder de Deus manifestado de forma tão clara. As reuniões ficaram ainda mais cheias de fé, e muitos começaram a orar com mais fervor, sabendo que Deus ouve e responde. Maria Clara sempre termina seu testemunho com um convite. Se você está passando por alguma luta, não desanime. Ore, clame a Deus, busque a presença dos irmãos. Deus não nos abandona. Ele conhece nossas dores e sabe o momento certo de agir. Às vezes a resposta vem de forma inesperada, como veio para mim. Mas uma coisa eu sei, Deus é fiel, e Ele nunca nos deixa sozinhos. Hoje, quando ela canta os hinos na congregação, sua voz sai com uma emoção diferente, carregada de gratidão. Ela olha para os irmãos e vê em cada um deles uma história, uma luta, uma fé que também pode ser fortalecida. Seu testemunho não é apenas sobre uma cura física, mas sobre uma cura espiritual, sobre a certeza de que mesmo nas piores tempestades, Deus está no barco conosco, guiando-nos para um porto seguro. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que estão passando por provações. Que possamos, como Maria Clara, confiar no Senhor em todos os momentos, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. O testemunho de Maria Clara não parou por aí. Nos meses que se seguiram à sua cura, ela sentiu no coração um desejo ainda maior de servir ao Senhor. Não era só a gratidão por ter sido livrada da doença, mas um chamamento para estar mais próxima dos que sofriam, especialmente dos jovens que, como ela, enfrentavam batalhas silenciosas. Muitas vezes, depois das reuniões, ela se aproximava daqueles que via com o rosto marcado pela preocupação e com simplicidade perguntava, irmão, posso orar com você? E assim, em cantinhos da igreja ou nas casas dos irmãos, ela intercedia, lembrando-se de como Deus a havia ouvido no seu momento de angústia. Uma noite, durante uma reunião de oração, uma irmã chamada Ana, que havia perdido o emprego e estava desanimada, compartilhou sua aflição. Maria Clara, que já conhecia um pouco da sua história, se levantou e disse, irmã, eu também já me senti assim. Mas Deus não nos deixa. Vamos orar juntas? As duas se ajoelharam ali mesmo, e Maria Clara começou a clamar com lágrimas, Senhor, Tu que me livraste da morte, que sustentaste minha família, olha para esta irmã. Dá-lhe força, abre portas, mostra que Tu és o seu provedor.
Os irmãos ao redor se uniram em oração, e dali a poucos dias, Ana recebeu uma ligação de uma empresa oferecendo-lhe um trabalho melhor do que o anterior. Quando ela deu testemunho na congregação, muitos glorificaram a Deus, vendo como a fé de uma jovem havia sido usada para abençoar outra vida. Mas nem tudo eram vitórias visíveis. Havia dias em que Maria Clara sentia o peso da responsabilidade. Será que estou fazendo o suficiente? Perguntava-se. Em uma dessas noites, enquanto lia a Bíblia, encontrou o versículo: Não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13:05. Aquelas palavras a confortaram, e ela entendeu que não precisava ter todas as respostas, apenas confiar que Deus a guiaria. No domingo seguinte, durante o culto, um irmão mais velho, observador, percebeu sua expressão pensativa e se aproximou. Filha, você tem sido uma bênção para muitos. Mas lembre-se, até Moisés precisou de Arão e Hur para sustentar suas mãos. Não carregue sozinha o que Deus quer que compartilhemos. Aquilo a tocou profundamente, e ela passou a buscar mais a companhia dos irmãos, entendendo que a caminhada cristã não é para ser feita isoladamente. Com o tempo, Maria Clara começou a participar mais ativamente das visitas aos enfermos. Uma tarde foi com um grupo de irmãs visitar a irmã Rosa, uma senhora idosa que há anos lutava contra uma doença degenerativa. Ao entrarem no quarto, viram-na fraca, mas com um sorriso no rosto. Orem por mim, minhas filhas, pediu ela. Maria Clara seguiu o exemplo das irmãs mais velhas e orou com simplicidade. Pai, tu conheces a dor da irmã Rosa. Se for da tua vontade, dá-lhe alívio. Mas, acima de tudo, enche seu coração de tua paz. Enquanto oravam, Rosa fechou os olhos, quando os abriu disse: Sinto uma paz que não sentia há muito tempo. Não houve cura física naquele dia, mas houve um consolo que só Deus pode dar. Dias depois, Rosa partiu para estar com o Senhor, e sua família testemunhou que seus últimos momentos foram de uma serenidade que só a presença de Deus explica. Essas experiências foram moldando Maria Clara. Ela aprendeu que a fé não é apenas para os momentos de milagres visíveis, mas também para as horas em que Deus escolhe nos sustentar de maneiras que não vemos. Em uma reunião de jovens, ela compartilhou: às vezes, pensamos que Deus só age quando há uma cura ou uma solução imediata. Mas Ele também age quando nos dá força para suportar, quando nos ensina a confiar mesmo sem entender, quando nos mostra que sua graça é suficiente. Muitos jovens que antes achavam que a fé era só para os fortes começaram a enxergar que Deus se importa com cada um, independentemente da idade ou da situação. Um dos momentos mais marcantes depois da sua cura foi quando um primo distante, que há anos estava afastado da igreja, a procurou. Ele tinha ouvido falar do que aconteceu e, cheio de dúvidas, perguntou: Como você pode ter tanta certeza de que Deus ouve? Maria Clara não respondeu com palavras bonitas, mas com a verdade do que havia vivido. Eu também já duvidei. Mas quando você está no fundo do poço e clama a Ele, e Ele te tira de lá, você não tem mais como negar. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que Ele fez. Seu primo começou a frequentar as reuniões, e embora sua jornada fosse lenta, Maria Clara orava por ele todos os dias, sabendo que a obra era de Deus, não sua. As provas, porém, não haviam terminado. Cerca de um ano depois da cura, Maria Clara começou a sentir dores de cabeça intensas. O medo voltou. Será que a doença voltou? Mas, desta vez, ela não se desesperou. Foi ao médico, fez os exames, e descobriu que era apenas estresse e cansaço. Ainda assim, aquilo a fez refletir. Mesmo quando não é nada grave, Deus permite que passemos por coisas para nos lembrar de que precisamos descansar nele. Ela reduziu seu ritmo, passou a dedicar mais tempo à oração e à leitura da palavra, e as dores desapareceram. Mais uma vez, Deus a ensinou que até nas pequenas coisas Ele cuida dos seus. Hoje, quando Maria Clara olha para trás, ela vê não apenas a cura da púrpura trombótica, mas uma vida transformada. Antes ela era uma jovem cheia de medos. Agora, era uma serva que confiava no Senhor em cada passo. Sua mãe, que sempre orou por ela, costumava dizer: Deus não tirou você da prova para te deixar igual. Ele te tirou para te fazer mais parecida com Cristo. E era verdade. Sua paciência havia crescido, sua compaixão pelos outros aumentado, e sua fé, antes vacilante, agora estava firme como rocha. Nas reuniões, quando os hinos são entoados, ela não canta apenas com a voz, mas com o coração cheio de memórias de como Deus a sustentou. Em quão firme cimento, ela se lembra das vezes em que sentiu que ia desabar, mas Deus a segurou. Em Jesus, amigo fiel, ela agradece por nunca ter sido deixada sozinha. E quando cantam Louvai ao Senhor, todos os povos, ela fecha os olhos e imagina o dia em que no céu, poderá louvar sem limites, sem dores, sem provas, apenas na presença gloriosa daquele que a amou até o fim.
seu testemunho continua ecoando na congregação. Jovens que antes achavam que a vida cristã era monótona agora veem nela um exemplo de que servir a Deus é uma aventura de fé. Adultos que estavam desanimados se animam ao lembrar que Deus ainda opera milagres. E os que estão doentes ou aflitos encontram nela uma irmã que entende a dor, mas também a esperança. Ela costuma dizer: se Deus curou minha doença, foi para que eu pudesse dizer a outros que Ele também pode curar suas feridas, sejam elas do corpo ou da alma. Às vezes a cura vem rápido, outras vezes vem devagar. Mas uma coisa é certa: Deus nunca nos deixa sem resposta. Pode não ser a resposta que queremos, mas será sempre a que precisamos. E assim, entre orações, lágrimas, risos e hinos, Maria Clara segue sua jornada, não como uma heroína, mas como uma serva que sabe que cada dia é uma oportunidade de ver a mão de Deus agindo. Que seu testemunho nos lembre de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Cristo sempre brilha mais forte. E que, quando menos esperamos, Ele age não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. Que este relato fortaleça a fé de quem lê. Que possamos, como Maria Clara, confiar que Deus não apenas ouve nossas orações, mas age no tempo certo, da maneira certa. E que, acima de tudo, possamos viver de tal forma que nossa vida seja um testemunho vivo do seu amor. A Ele que é fiel, toda a honra e toda a glória, agora e sempre. Amém. Maria Clara nunca imaginou que sua história seria usada por Deus para tocar tantas vidas. Depois daquela noite em que o sangue parou de jorrar e a dor se foi como um sopro, ela pensou que tudo voltaria ao normal. Mas Deus tinha planos maiores. O médico que a atendeu, um homem já de idade e acostumado a ver casos sem solução, não conseguiu esconder a emoção quando os exames voltaram limpos. Ele a chamou no consultório, fechou a porta e com voz trêmula perguntou: como isso aconteceu? Ela não teve vergonha. Olhou nos olhos daquele homem, que carregava o peso de décadas de medicina e pouca esperança, e disse: foi Jesus. Ele me curou na reunião, enquanto os irmãos oravam. O médico não era crente, mas naquela hora não teve como negar. Baixou a cabeça e sussurrou: se Deus faz isso, então Ele é real. Maria Clara orou com ele ali mesmo, entre os papéis do consultório, e o homem saiu diferente. Os dias que se seguiram foram de um aprendizado profundo. Ela descobriu que a cura não era só física. Antes da doença, Maria Clara era uma jovem cheia de planos, mas pouco paciente. Queria tudo para já: o casamento, a família, a realização profissional. Mas deitada naquela cama, com o corpo fraco e a alma exposta, ela entendeu que a vontade de Deus não é um prêmio que a gente conquista, mas um presente que recebemos quando nos rendemos. Aprendeu a esperar. Aprendeu a confiar mesmo quando não via saída. E, acima de tudo, aprendeu que a maior bênção não é a saúde recuperada, mas a certeza de que, esteja doente ou sadia, ela pertence a Cristo. Na congregação, as irmãs mais velhas a abraçavam e diziam: filha, Deus te guardou porque tem uma obra para você. Ela não entendia bem o que isso significava, até que um dia, durante um culto de oração, uma irmã idosa, quase cega, se aproximou e segurou suas mãos com força. Você vai ver, menina. Deus vai usar sua voz. Maria Clara ficou confusa. Sua voz? Ela não sabia cantar como as outras irmãs, não tinha dom de pregar. Mas a irmã insistiu: não é voz de canto, não. É voz de testemunho. Tem gente que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E assim foi. Pouco tempo depois, uma moça da congregação, desanimada por uma doença crônica, procurou Maria Clara depois da reunião. Eu ouvi seu testemunho e pensei: se Deus curou você, por que não pode curar a mim? Elas oraram juntas, e embora a cura daquela irmã não tenha vindo no mesmo dia, algo mudou em seu coração. Ela passou a ir às reuniões com mais fé, a ler a Bíblia com mais sede. E Maria Clara entendeu: o milagre às vezes não é só o corpo sarado, mas a alma que se levanta. Havia também os momentos de luta. Nem tudo era fácil. Às vezes a memória da dor voltava como uma onda, e ela se perguntava: por que eu? Mas então se lembrava das palavras do irmão que a visitou no hospital: Deus não tira a prova, mas Ele entra na prova com a gente. E era verdade. Nas noites de insônia, quando o medo batia à porta, ela abria a Bíblia e lia os salmos em voz alta, como se estivesse conversando com Deus. Senhor, o meu coração não se exaltou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes coisas, nem em coisas muito elevadas para mim. Antes refreio a minha alma e a moderou como uma criança desmamada sobre sua mãe. A minha alma está dentro de mim como uma criança desmamada. Salmo 131. E assim como uma criança, ela se aquietava no colo do pai. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia pediu que os presentes compartilhassem algo que Deus tinha feito em suas vidas naquela semana. Maria Clara sentiu o coração acelerar.
Não era de falar em público, mas uma força maior a impulsionou. Levantou-se, tremendo um pouco, e começou: Irmãos, eu queria agradecer a Deus por mais um dia de vida. Esta semana, eu estava andando na rua e vi um homem caído na calçada. As pessoas passavam e ninguém parava. Eu também tive medo, mas uma voz dentro de mim disse: Vai. Ela se ajoelhou ao lado daquele homem, que cheirava álcool e tinha as roupas sujas. Eu não sabia o que fazer, mas comecei a orar por ele. Não foi uma oração bonita, foi só: Senhor, ajuda este homem. Enquanto ela orava, o homem abriu os olhos confuso e murmurou: Por que você parou? Ela respondeu: Porque Jesus pararia. Não sabe o que aconteceu com aquele homem depois, mas sabe que naquele momento, Deus usou suas mãos e sua voz para mostrar amor. Às vezes, a gente acha que precisa fazer coisas grandes para servir a Deus, mas Ele só quer que a gente esteja disponível, concluiu, sentando-se envergonhada pelo choro que não conseguiu segurar. O culto terminou com muitos irmãos se aproximando para abraçá-la, agradecendo por aquela palavra simples, mas cheia de verdade. A vida de Maria Clara passou a ser um ciclo de pequenas obediências e grandes milagres. Não eram coisas estrondosas, mas sinais de que Deus estava sempre por perto. Uma vez ela estava sem dinheiro para passar o mês, e quando abriu a bolsa para pagar a passagem do ônibus, encontrou um envelope com o valor exato que precisava, e uma palavrinha: confia. Outra vez, uma irmã da congregação que nem sabia de sua necessidade, chegou com um saco de mantimentos. Deus me acordou de madrugada e disse para trazer isso para você. Ela aprendeu que a providência de Deus não é um cheque em branco, mas uma prova de que Ele conhece cada detalhe de nossas vidas. E havia as reuniões de oração. As reuniões de oração. Quantas vezes ela entrou naquele salão com o coração pesado e saiu leve como uma pena. Uma noite, enquanto os irmãos clamavam, ela sentiu uma dor aguda no peito, não física, mas uma dor de saudade de algo que não conseguia explicar. Foi quando uma irmã começou a orar: Senhor, sarar as feridas daqueles que sentem falta de um abraço, de um pai, de uma mãe, de um amor que se foi. Maria Clara caiu de joelhos. Não tinha contado a ninguém, mas seu pai havia falecido quando ela era criança, e aquela falta doía como uma chaga aberta. Naquela hora, ela sentiu os braços de Deus a envolverem, e pela primeira vez em anos, chorou não de tristeza, mas de alívio. Depois da reunião, a irmã que orou se aproximou e disse: Deus me mostrou que você precisava ouvir isso. Maria Clara abraçou-a forte e soube mais uma vez que não estava sozinha. Ela também aprendeu que o testemunho não é só para os de fora, mas para os de dentro. Uma vez, um jovem da congregação, que sempre parecia tão firme, confessou em particular que estava pensando em desistir da fé. Não aguento mais, irmã. Oro e nada acontece. Parece que Deus não me ouve. Maria Clara não deu sermão. Sentou-se ao lado dele e contou como, naqueles dias no hospital, ela também tinha gritado com Deus. Eu disse: se o Senhor me ama, por que me deixa assim? Mas sabe o que ele me mostrou? Que o amor dele não é a ausência de dor, mas a presença dele no meio dela. O jovem chorou. Não foi uma solução mágica, mas foi o começo de uma nova esperança. E assim, entre lágrimas e risos, entre dores e curas, Maria Clara seguia. Não como uma mulher que tinha todas as respostas, mas como uma filha que confia no Pai. Às vezes ainda sentia medo. Às vezes a fé vacilava. Mas então ela se lembrava daquela noite em que o sangue parou, em que a morte bateu à porta e recuou. E sabia, o mesmo Deus que a curou da púrpura trombótica era o mesmo que a sustentava agora. Não por causa de seus méritos, mas por causa de sua misericórdia. Uma tarde, enquanto ajudava a limpar a igreja, uma irmã mais nova perguntou: como a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? Maria Clara parou, segurou o pano e olhou para a jovem. Às vezes, a gente não sente nada. Às vezes, parece que o céu está de bronze. Mas olha para trás, irmã. Olha para tudo que ele já fez. Não é pela emoção que a gente crê, é pela fidelidade dele. E apontou para a cruz na parede. Aquilo ali é a prova. Se Deus deu o seu filho por nós, você acha que ele vai nos abandonar agora? Hoje, quando Maria Clara olha para trás, não vê uma vida livre de problemas, mas uma vida cheia de pegadas, as dela e as de Jesus andando juntas. Ela ainda toma remédios, ainda sente cansaço, ainda enfrenta batalhas. Mas agora sabe que a vitória não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com a mão de Deus a segurar. E assim ela segue, não como uma heroína de história, mas como uma serva que sabe que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. Que este testemunho nos lembre de que Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda ouve, ainda age. Não porque a gente é forte, mas porque Ele é poderoso. Não porque a gente merece, mas porque Ele é bom.
E que, como Maria Clara, possamos viver de tal forma que nossa vida seja um hino de gratidão, não só pelas bênçãos recebidas, mas pela certeza de que, estejamos onde estivermos, Ele está conosco. A Ele que é fiel, que sara, que sustenta e que nunca nos deixa, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.